Estamos começando mais um culto de adoração, de reflexão da palavra e oração. Eu sou o pastor Carlos Carnavale, pastor da Igreja Batista em Correias. Quero convidar você para juntos participarmos deste culto e levarmos nossos pensamentos ao trono da graça, lugar aonde está sentado aquele que conhece tudo, sabe tudo, aquele que governa soberanamente. Não tem nada que aconteça que ele não saiba. Por esta razão, vamos falar com ele e vamos também ouvir a sua voz. Reúna toda a sua família, convide os seus amigos, aproveite este momento para juntos nos aproximarmos e nos relacionarmos com Deus. Vamos falar com ele? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de podermos falar contigo e de sabermos que o Senhor pode ouvir e atender as nossas orações. Por esta razão, rogamos que este culto alcance o coração e abençoe todas as famílias. Tu conheces, ó Deus, aqueles que precisam de salvação, de libertação e de um milagre. Por isso é que nós ousamos bater as portas do Senhor para te pedir. Realiza a tua obra, faz, ó Deus, aquilo que tu queres fazer, de maneira tal que nesta noite milhares de pessoas sejam salvas, sejam curadas e sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Mantém as tuas mãos sobre nós e nos abençoa. Perdoa, Pai, os nossos pecados e receba este culto que é para o louvor da tua glória. Nós oramos te pedindo estas coisas e o fazemos pela fé em nome de Jesus. Amém. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde vou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Escute o pulsar
te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te busco, te procuro,
Maggioli, missionário aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui já há mais de 30 anos levando a preciosa semente da Palavra de Deus. É com muita alegria que me dirijo aos amados irmãos, mesmo nesse tempo difícil, para dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul realmente tem passado uma grande provação. Como os senhores sabem, né? Nós estamos aqui agora num período em que 90% do estado está com bandeiras vermelhas com relação à pandemia que nos atinge. Mas pela graça de Deus, nossa família e as famílias dos missionários que trabalham conosco estamos bem. Deus tem nos protegido graças às orações dos amados irmãos. E pela graça de Deus temos conseguido sim fazer algumas coisas, especialmente nas áreas sociais. Como os irmãos sabem, o ministério que nós dirigimos, o Ministério Pão Vivo, ele tem como objetivo plantar igrejas em áreas carentes. E se esse é o nosso objetivo, nós precisamos fazer o social junto ao trabalho de evangelização. E pela graça de Deus, neste tempo de pandemia, os nossos missionários têm conseguido realizar um bom trabalho. Eles distribuem cestas básicas, eles fazem sopão, principalmente nesse período de inverno. Eles atendem as famílias em várias situações, como distribuição de agasalhos, calçados, e Deus tem honrado o seu nome mesmo nesse tempo de pandemia. Isso porque nós cremos que há um grande número de irmãos orando por nós nesse tempo. E a igreja do Senhor, ela vai avançando. Eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, meu querido amigo, você que nos ouve, que na verdade a igreja está provando que ela existe independendo de templo. Assim como no primeiro século da era cristã, a igreja avançou aceleradamente, mesmo diante das duras provações. Creio que este é o tempo de Deus para que a igreja avance na obra missionária. A palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então a igreja precisa acreditar, precisa continuar orando, precisa continuar investindo, porque sem dúvida, tanto no campo da própria igreja como nos campos missionários, após essa pandemia, vocês vão observar o seguinte, que a colheita será grande para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos estar juntos nesse tempo difícil. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos,
os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. A Igreja Batista de Correias está preparada para receber você e sua família a partir do primeiro domingo de agosto, dia 2, às 19 horas. Retornaremos aos cultos presenciais com a segurança recomendada pelo Ministério Público e os agentes de saúde municipal. Essas medidas serão praticadas na entrada principal do templo da seguinte forma: verificação do cadastro antecipado, aferição da temperatura, orientação de higienização sanitária dos pés, higienização das mãos, direcionamento no lugar reservado no templo, verificação do uso de máscara protetora. Nesta primeira etapa da flexibilização, só poderão participar as crianças acima de 10 anos e os adultos abaixo de 60 anos. Idosos e portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma, que são mais suscetíveis a complicações do novo coronavírus, de acordo com a OMS, terão que aguardar uma outra etapa. Recomendamos a todos os irmãos e irmãs que pertencerem ao grupo de risco que permaneçam em casa, acompanhando ao culto online que será transmitido pelo site www.igrejabatistadecorreias.com.br
e pelas plataformas do Facebook e YouTube. Nosso auditório está preparado especialmente para esse momento. Reservamos lugares específicos para cada família e pessoas que desejarem nos visitar nesse tempo, desde que se enquadrem no protocolo de prevenção. Reduzimos a capacidade do templo para melhor acomodação de todos os cadastrados para essa primeira reunião de reabertura do templo. Nossos cultos presenciais por hora acontecerão aos domingos, às 19 horas, e os cultos online, estudo bíblico aos domingos, às 10h30, e culto na quinta-feira, às 20 horas. As inscrições para o culto podem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Igreja, 2221 1740, de segunda a sexta, de 13 às 17 horas, com o Felipe. Estamos felizes por retornarmos às atividades presenciais, ainda que com restrições. Esperamos que você esteja também. Para a família Batista de Correias, o mais importante é manter a comunhão com Deus e uns com os outros, a adoração à Trindade Santa, a reflexão bíblica, que é alimento para o crescimento espiritual, e a oração, forma de nos relacionarmos com o Pai. Elementos imprescindíveis e insubstituíveis em todos os nossos encontros. Somos a Igreja Batista de Correias, lugar de relacionamento. Estamos esperando por você. Inscreva-se e venha participar dos nossos cultos. Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão da Palavra de Deus nesta manhã. Gostaria que os irmãos abrissem neste momento na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20. E o tema, irmãos, da nossa mensagem nesta manhã é Servindo com Alegria. Podemos ler? Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, sabemos que a gente está diante de um momento bem difícil, mundialmente, não se fala em outra coisa em todo o mundo, muitas pessoas padecendo muitas necessidades, e exatamente neste momento, irmãos,
que nós, a igreja, é hora de fazermos brilhar a nossa luz, né? Mostrar para o mundo qual é a nossa missão. E sabemos que a principal tarefa é, primeiro, né? Nós sabemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o bem que nós queremos para nós também temos que querer para o nosso irmão, seja aquele que ainda não foi salvo ou, né, aquele que já é salvo, aquele que já compartilha conosco. Mas você deve estar se perguntando, né? O que esse texto tem a ver com isso? Por que isso tudo? Sempre passamos por ele para nos afirmar no versículo 13. Nós sabemos que esse texto é muito conhecido pelo versículo 13. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas será que podemos mesmo? Será que padeceríamos como Paulo? Porque se avaliarmos aqui o contexto, ele está dizendo que ele podia tudo, ou seja, ele podia passar necessidade como ele podia ter fartura. Vamos então observar aqui 3 pontos para a gente poder entender melhor essa palavra. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em prisão domiciliar em Roma. E embora as circunstâncias não fossem as melhores, né, a alegria e a gratidão é o tema dominante nesta carta. Por isso, eu escolhi esse tema, servindo com alegria. E ele, Paulo, escreve aos Filipenses agradecendo por todos os cuidados que tiveram com ele. Eles tiveram ali sempre mantendo o ministério de Paulo enquanto ele estava ali naquela prisão. Eles enviaram Epafrodito que fosse ali levar ofertas a ele. E a gente tem que lembrar, irmãos, que o sistema prisional daquela época não é como os de hoje, né? Em que o governo ele mantém ali a alimentação e alguns cuidados básicos com os seus presos. Naquela época não era dessa forma. Se o preso ele não tivesse uma família, se ele não tivesse amigos, alguém que pudesse estar ali mantendo ele, sustentando ele, o que iria acontecer? Provavelmente, ou ele morreria de fome, ou ele teria, né, até por estar fraco, ele poderia ter uma enfermidade e falecer. Ou seja, ele precisava do apoio. E era exatamente isso que Paulo estava experimentando naquele momento. Ele estava ali pelas questões justamente dele ter pregado a Cristo, ele estava ali por causa do Evangelho de Cristo, mas ele estava sendo sustentado. Mas a alegria principal de Paulo nessa carta não é simplesmente porque ele estava sendo alimentado, não era porque ele estava sendo cuidado, e sim era por causa da atitude da igreja em Filipos, né? E isso nós vamos ver aqui no ponto 2. Podemos observar, porém, que Paulo mais se alegrava pela atitude dos filipenses do que com as suas próprias necessidades. Ele estava feliz, ele estava ali escrevendo com alegria e incentivando a igreja de Filipenses, não porque ele estava sendo abençoado, mas é porque ele estava vendo que o trabalho que ele fez quando ele plantou a igreja ali em Filipos estava dando frutos, ou seja, eles estavam indo no caminho certo. E por isso Paulo agradece, que gratidão é muito importante, e também os incentiva. E ele deixa isso bem claro, né? Ele sabia que ele podia todas as coisas em Deus. Como nós falamos lá no versículo 13, ele sabia, né? Todas as coisas ele podia em Deus. Ele podia estar abatido, que ele glorificava a Deus. Ele podia ter abundância, que da mesma forma ele ia glorificar a Deus. Ele podia viver na abundância e na privação, e nem por isso ele deixava de glorificar a Deus. Paulo tinha a certeza que tudo é dele e para ele, tudo é para o reino, nada é para nós. Paulo entendia o propósito para o qual ele havia sido chamado, lá no caminho de Damasco, quando ele ali ouviu a voz de Deus, né? E que a sua recompensa seria o céu. Paulo não almejava pela sua recompensa terrena, ele sabia que a sua recompensa estaria muito mais
além. E a sua felicidade naquele momento era ter ajudado aos filipenses a viverem para Cristo. Ele se alegrava porque ele tinha conseguido atingir um objetivo, que era fazer com que os filipenses vivessem para Cristo. E ele dá, algumas orientações. E atualmente, meus irmãos, não tem sido diferente. Se a gente for observar, não é nada diferente. Jesus continua chamando, Deus continua levantando homens e mulheres para entregarem as suas vidas para a missão, para o campo. E são pessoas que não têm medido esforços. Eles não medem esforços para cumprir o ID. Quando a gente lê a história dos apóstolos, quando a gente lê a Bíblia, pelos mártires, a gente se contristece, a gente fica triste, por ver, nossa, quantas coisas, naquela época eles passaram por amor a Jesus, Se a gente for olhar a morte ali de cada um dos apóstolos. Mas o mais importante, se a gente olhar para os nossos dias, temos também muitos ainda, muitos e muitos de nossos irmãos que também não medem nenhum esforço para cumprir esse ID. Talvez as circunstâncias sejam diferentes, porque os nossos tempos são diferentes, mas tudo que eles fazem, tudo que aqueles que largam tudo, A gente ouve falar de várias experiências de pessoas que largaram trabalhos maravilhosos, que largaram família, que largaram as suas vidas, na verdade, para viver em uma terra estranha, sem conhecer ninguém, contando apenas com a misericórdia do Senhor e o apoio, às vezes, das suas igrejas. Então, essas pessoas, elas também precisam de nós. E qual tem sido o nosso sentimento para com essas pessoas? A gente fica apenas impactado, a gente apenas sente no nosso coração, mas daqui a pouco a gente esquece, A gente vê, uma notícia, a gente ouve falar aquilo, a gente às vezes até ora por aqueles irmãos, mas depois a gente volta à nossa indiferença. Imagina se a igreja de Filipe também tivesse tido indiferença com Paulo, Porque Paulo, ele fala bem claro que apenas eles haviam ali o ajudado. Ou seja, todas as demais igrejas, todos os demais tinham sido indiferentes. E será que nós também temos sido indiferentes com aqueles que têm ido, aqueles que são nossos irmãos e que estão lá no campo? Isso é para que a gente possa pensar, Porque eu tenho certeza, irmãos, que mediante a tudo que a gente está passando, bem como todos os problemas que já tivemos e que ainda teremos, Deus jamais vai deixar nos faltar nada. Ele tem nos abençoado, nós podemos ter, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, a gente pode dizer que nós temos, que Deus tem sido conosco, que Ele tem nos sustentado, que Ele tem providenciado. A gente vê muitas pessoas, a gente vê o mundo, em desespero, mas nós temos a paz maior e a gente tem conseguido superar. Mas melhor ainda, se o Senhor tem nos dado, que se nada tem nos faltado, por que não ter o prazer de dividir com os que precisam? Por que não a gente poder dar, um pouco, do muito que o Senhor tem nos dado, assim como era a igreja na época de Atos. E no último ponto, irmãos, a gente volta para o texto e Paulo, ele está tentando mostrar para a igreja o quanto foi importante eles participarem das suas aflições. Desde o início, Paulo deixa claro ao agradecer o favor recebido. Ele, na verdade, estava contribuindo para o bem deles, ou seja, para o bem dos filipenses, mostrando que eles estavam sendo regidos pelo princípio cristão. Porque, na verdade, nós somos cristãos porque nós somos semelhantes a Cristo.
A palavra cristão nos remete a isso. Somos semelhantes a Cristo, somos seguidores de Cristo. E se assim somos, nós devemos ser regidos por os princípios que Cristo pregou. E qual foram os princípios que ele deixou aqui na terra? O maior de todos se resumiu ao quê? Ao amor, né? Ao amor que Jesus tinha pelas pessoas. Então, nós devemos também ser regidos por este princípio. E, principalmente, a gente saber que a recompensa disso tudo não vai ser aqui. A contribuição que a gente está dando é para o reino eterno, né? A doação deles, dos filipenses, retornaria para os próprios benfeitores. E também tudo aquilo que nós fizermos para, né, os nossos missionários, retorna também benfeitoria para nós. Mas é importante ter muito cuidado também. Isso não nos incentiva a fazermos o toma lá da cá. Longe disso, é totalmente diferente disso. Não estamos barganhando com Deus, não estamos dando para recebermos. Pelo contrário, a gente recebe, por isso a gente dá, porque a gente tem. Então a gente tem o prazer, a gente tem a alegria de poder ajudar aqueles que estão precisando. Todos os nossos sentimentos egoístas, eles devem ser perdidos na alegria superior que temos ao ver nosso próximo, especialmente aqueles que estão nos campos missionários, serem abençoados. Ou seja, a gente tem que deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso sempre querer mais e pensar, né, que a nossa alegria ela tem que ser em saber que além das minhas bênçãos, eu posso abençoar e ficar feliz com isso e saber que o meu irmão também está sendo abençoado e dar toda essa glória para Deus, porque a glória ela nunca vai ser nossa. Paulo ali em todo o tempo ele glorificava a Deus. Paulo ele sempre dava glórias ao Senhor, porque ele sabia que tudo era de Deus e nós também devemos fazer da mesma forma. Se eu dou, se eu abençoo, não é para a glória minha. Pelo contrário, é porque Deus tem tido misericórdia da minha vida. Deus escolheu aqueles para irem, mas nos escolheu para estarmos aqui sustentando. E esse é um fruto da bondade cristã. É o que nos leva a desviar o olhar de nós mesmos, sempre, e nos alegrar com a evidência de que os outros também serão felizes. E ainda, nós vamos ser agraciados em benefícios em nossa conta. Se a gente olhar aqui o versículo, ele vai nos falar sobre isso. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele vai acrescentar às nossas necessidades tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós ainda achamos que nos falta, né? Embora nós sabemos que Ele é que sabe o que é melhor para nós. Então, quando ele fala que vai pôr na conta, ele fala que nós estamos ali como se fosse uma poupança para o céu, né? E enfim, irmãos, para concluir a palavra desta manhã, eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos tivessem o coração aberto para abençoar, né? Porque aqueles que têm o coração aberto para abençoar são, na verdade, os primeiros beneficiados, da mesma forma que beneficiam. Ainda que não seja aqui. Não espere, né? Como eu já disse anteriormente, não espere que a sua recompensa vai ser aqui. Eu vou dar aqui porque ali na frente eu vou receber mais. Não, nós estamos simplesmente investindo no nosso reino. Quando eu falei sobre uma poupança é um investimento que a gente faz para que lá na frente a gente receba o fruto daquilo. E nós estamos fazendo uma poupança, né? Fazendo uma comparação, nós estamos fazendo uma poupança para o reino. E não pense que o nosso resgate, digamos assim, vai ser aqui nesse mundo. Não,
a nossa recompensa vai ser lá no reino eterno. Lá que nós devemos sempre pensar em investir, porque lá é a nossa terra. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar mais uma vez. Nosso Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Nós temos tido o suficiente, né, para viver, ainda que apertados, ainda que muitas das vezes fica difícil daqui e dali, mas nunca nós podemos dizer que não temos nada para abençoar o outro. Portanto, vamos nos compadecer de nossos irmãos missionários e das suas famílias. Pense, né, como a gente já falou, pensa que eles largaram tudo e estão ali fazendo a obra. E eles encontram em lugares diversos. E eles estão ali simplesmente obedecendo o ID e crendo que serão sustentados por Deus. Mas Deus os sustenta de várias formas. E uma das formas que Deus usa para os sustentar é usando a sua igreja. A igreja que fica firme, segurando as cordas. E da mesma forma que contamos com o céu conta conosco. Ou seja, essa foi uma missão dada a nós, essa foi a nossa missão, poder estarmos aqui pregando o Evangelho, levando o ID do Senhor. E como eu disse, alguns eles vão ir, outros vão ficar e vão sustentar. E se essa é a nossa tarefa, sustentar, que façamos isso com alegria, né? Assim como a igreja ali de Filipos, que a gente possa servir com alegria ao Senhor. E oportunidade é o que não nos falta para isso. Sabemos que a nossa igreja tem projetos missionários, nós temos apoiado irmãos que estão nos campos, a gente tem apoiado aqueles que estão ali em outros países, dentro do nosso país, no Nordeste, em várias regiões, no Sul, ou seja, em todas as circunstâncias a gente tem pessoas que estão ali trabalhando e lutando para levar o Evangelho, né? Os irmãos sabem, estamos apoiando ali os missionários que estão em Roraima, eles estão ali com bastante dificuldade, vocês podem imaginar. E para a glória de Deus, no início do ano, quando nós lançamos a nossa campanha de missões 2020, Deus colocou um propósito no coração do nosso pastor. Deus já estava falando com ele, né? E deu ali a visão a ele de estarmos ajudando esses missionários, de estarmos aqui nos comprometendo a ajudá-los. E para que isso continue acontecendo, nós precisamos que todos estejam segurando as cordas, que todos estejam contribuindo. Então, que vocês possam meditar nessa palavra, leiam, releiam novamente esse texto e pensem, o Senhor tem me dado o suficiente para que eu possa estar abençoando? Como deve estar sendo a vida daqueles meus irmãos que estão lá no campo, nesse momento tão difícil? Será que eles estão tendo o álcool gel? Será que eles estão tendo a máscara? Será que eles estão tendo o alimento, que é o fundamental, para estar ali sobrevivendo? Será que eles estão tendo o que levar para aqueles que nada têm? Então, isso que eu gostaria de deixar para nós nesse dia e que a gente possa meditar muito nessa palavra. Eu gostaria de estar encerrando e orando com os irmãos. Senhor Deus, Pai querido, te agradeço neste momento por esta palavra, Senhor. Senhor, e eu peço a Deus que assim como Tu falaste ao meu coração, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando, ó Deus, Senhor, o coração da Tua igreja. Senhor, que Teu Espírito Santo venha movê-los, ó Pai, Senhor, e venha nos dar esse sentimento de alegria, Senhor, esse sentimento de amor para com o nosso próximo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que está ouvindo neste momento, e que Teu Espírito Santo também fale, Senhor, incomode, toque o coração das pessoas, ó Deus, para que possamos sempre estar fazendo o melhor para Ti, Senhor.
Eu te oro, Senhor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada por me ouvirem e até a próxima, irmãos. Tenho buscado tua face, Senhor, me humilhado a ti. Tempestade estou enfrentando, mas vou fiel até o fim. Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir. Tudo entrego em tuas mãos, ó Senhor. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abre a porta pra mim. Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão. Até Cristo morreu pra viver, pra nos me dar o perdão. Eu não mereço ter nada, Senhor. Dar-me tua graça, enfim. Mas por causa dos meus inimigos, abre essa porta pra mim. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abre a porta pra mim. Atende, amor. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim, Senhor. Abre a porta pra mim. Eu estou precisando de ti.
Chegamos ao final de mais um culto de adoração, de reflexão e oração. É uma alegria muito grande podermos nos unir através destas plataformas, através do culto online, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e agora também pelo site da igreja, www.igrejabatistadecorreias.com.br. Você pode agora participar dos cultos através do nosso site. É mais uma ferramenta que você tem em mãos para ficar atualizado com relação a tudo que está acontecendo nesse período de isolamento social. Quero aproveitar para lembrar que no dia 2 de agosto nós estaremos reabrindo o templo, retomando as atividades presenciais. Mas só teremos, por enquanto, um culto aos domingos à noite. O culto será também transmitido. Começará às 19 horas, com transmissão simultânea. Só poderão participar os que tiverem feito seus cadastros. É preciso o cadastramento. Isso não é uma invenção do pastor Carnavale, não é uma norma da diretoria da igreja, não. É um critério determinado pelo Ministério Público e também pela Prefeitura Municipal de Petrópolis. Nós precisamos cadastrar aqueles que poderão participar. Só temos 60 vagas, elas já estão preenchidas e se você quiser participar do próximo culto, desde que crianças, por exemplo, acima de 10 anos e adultos com menos de 60 anos de idade que não estejam ou façam parte do grupo de risco, tá bom? Então, nesta primeira etapa acontecerá desta forma. Não fique triste, não fique chateado. É um momento em que todos nós estamos vivendo. Todas as igrejas estão tendo que ter esta precaução, estão tendo que ter cautela. Nós teremos ali um período, no início você será bem recebido pela nossa equipe de recepção, que é sempre muito solidária, muito prestativa e muito cortês, recebendo os irmãos, as irmãs, os amigos e as amigas. Vamos ter um momento de higiene, higienização das mãos, limpeza dos pés, tudo isso já está preparado, os bancos, as poltronas da igreja já estão separadas, o piso já está totalmente identificado. Nós queremos fazer o melhor para preservar vidas. Por isso estamos fazendo desta forma, obedecendo às leis de saúde, né, tanto do governo federal quanto municipal e até da OMS. Então, nós estamos fazendo as coisas dentro da lei para que tenhamos a melhor condição de adorar ao Senhor, a melhor liberdade de adorar ao Senhor, agora nesta reabertura do templo. Então, para este momento, as inscrições estão encerradas, mas você pode, na semana que vem, durante a semana, lembro que de 1 às 5 da tarde, pelo WhatsApp da igreja, 22211740. Está aí, você está vendo aí, olha na sua tela, 22211740, você pode ligar para o Felipe ou escrever também pedindo a sua inscrição. Nós vamos colocar o nome, se já tiver preenchido uma lista, nós vamos abrir uma segunda lista. Estamos fazendo assim, tá bom? Tenha paciência, preserve-se, fique em casa se você não precisa sair. E se precisar sair, use máscara. Faça a sua higiene diariamente, limpando as mãos. Obedeça, porque quem obedece é protegido. Quem obedece é abençoado. Então, se você obedecer, você com certeza continuará sendo preservado, preservada. Tá bom? Quero agradecer a você que tem realizado as suas transferências bancárias, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, participando financeiramente dos projetos da nossa igreja. O templo está fechado, mas os projetos não. Os nossos missionários em Roraima estão trabalhando, nossos missionários fora do Brasil estão trabalhando, os nossos missionários em todos os lugares. Nós temos vários missionários e mantemos esses missionários porque eles também comem, bebem, pagam aluguel, têm despesa com filhos. Né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de podermos continuar, de termos que abençoar esses irmãos que estão trabalhando, evangelizando
em lugares que nós não poderíamos ir, né? Participamos das nossas juntas de missões, enfim, evangelização. Estamos trabalhando, evangelizando, fazendo missões. E eu tenho certeza absoluta que você está sendo abençoado, você está sendo abençoada para abençoar o reino, a fim de que o evangelho cresça, seja propagado e centenas de pessoas se convertam aos pés de Jesus, porque estamos procurando, tentando, fazendo um esforço tremendo para cumprirmos o ID de Jesus, pregando o evangelho a todas as nações. E eu agradeço a você por esta responsabilidade, pelo compromisso que você, meu irmão, minha irmã, está mantendo, entregando o seu dízimo, levando algumas vezes o dízimo lá no templo e, enfim, usando aí o QR Code, não é? E fazendo aquilo que pode para abençoar o reino. Deus não vai largar você na mão. Tenha certeza disso, que Ele tem compromisso com quem? Tem compromisso com Ele. Participe da forma que você puder, do jeito que você puder. Deus vai continuar liberando uma palavra de provisão para você. Ele vai entrar na sua vida mais uma vez. Vai te abençoar, fazendo você prosperar. Não vai faltar o pão, não vai faltar o agasalho. Deus vai continuar sustentando você e a sua família. Muito obrigado por ter ficado conosco. Desejo a você uma semana maravilhosa na presença de Deus, protegido, guardado e abençoado pelo Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Beijo e abraço virtual e até breve, se Deus quiser.